Desde tempos imemoriais, os seres humanos estão suscetíveis a serem dominados por seus vícios, que incluem preguiça, soberba, gula, luxúria, avareza e orgulho. Cada indivíduo carrega consigo esses impulsos, e em algum momento todos nós sucumbimos a eles. É por isso que inúmeros pensadores ao longo da história da humanidade têm se debruçado sobre o tema dos vícios. Os vícios despertam nosso lado mais irracional, seduzem-nos, obscurecem nosso discernimento e inclinam nosso apetite em direção às paixões mais baixas que um ser humano pode ter. Eles podem até mesmo subjugar a razão, levando-nos a convencer a nós mesmos de que o vício é algo bom, ou pelo menos não tão prejudicial quanto dizem por aí. E antes de continuarmos, gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, pois isso ajuda a difundir a filosofia estoica para um público mais amplo. Nos comentários fixamos 2 links, caso queira ajudar ao canal adquirindo 22 papéis de parede estoicos para seu celular ou fazendo uma doação a partir de R$5. E se você não deseja perder nenhum de nossos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho. O estoicismo é uma das filosofias mais críticas em relação aos vícios para os históricos. Os vícios anulam a razão do homem e também sua liberdade, transformando a pessoa viciada em algo parecido com um animal subjugado a seus instintos e desejos. Lembre-se de que a filosofia histórica não é nada mais do que um incansável cultivo da virtude. E a virtude é nada menos que o hábito racional que nos afasta do vício e nos faz levar a uma vida plena e feliz, como você já deve ter experimentado. O vício nos torna tremendamente infelizes, parece nos satisfazer plenamente. Mas essa satisfação é passageira e temporária, e quando desaparece, só deixa sofrimento, angústia e infelicidade. Parece que o vício nos completa e nos sacia. Mas na realidade, a única coisa que faz é nos esvaziar e deixar uma ferida na alma que somente a virtude pode curar. Marco Aurélio dizia que o vício é o seu próprio cá e se encontra em sua própria destruição. E Sêneca acrescentava: o vício é o inimigo mais poderoso que alguém pode enfrentar, mas a virtude é a melhor defesa contra ele. Neste vídeo, vou tentar te ajudar a ser dono de si mesmo, a controlar os vícios e, em última análise, ser mais virtuoso e feliz. Para isso, dividirei o vídeo em 2 partes. Primeiro explicarei em que consiste o vício no estoicismo e depois darei conselhos para combater o vício através da virtude para o estoicismo. O vício é um comportamento moralmente incorreto e prejudicial para a pessoa que o comete, é uma aflição da alma que se inclina para o apetite racional, distorce o julgamento, provoca sofrimento e mina toda a paz interior e serenidade. Exemplos de vícios, como todos conhecemos, são a vaidade e a ira, o medo, a luxúria, a avareza, a gula e muitos outros. Marco Aurélio explica muito bem o que consistem esses desvios da alma e diz o seguinte: o primeiro e maior vício é a ignorância. O segundo é a falta de autocontrole. Primeiramente, o vício é resultado de um erro de julgamento derivado de um mau exercício da virtude da sabedoria, quando somos presa do vício nosso entendimento. Toma 2 alternativas, ou identifica como um bem o que na verdade é um mal, ou reconhece como o mal e tenta convencer a si mesmo de que é um bem. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O entendimento fica turvado e expressa o erro com o entendimento e razão confusas, se dá livre caminho, ao seria o desejo se privilegia o prazer momentâneo em detrimento da verdadeira felicidade e se cai. Prisioneiro dos impulsos por natureza, os impulsos são irracionais e egoístas, tornando-nos mais animais do que seres humanos. Aquele que se deixa levar pelo vício renuncia à razão, que é o que nos faz pessoas, e se torna escravo de suas paixões, o que é característica dos animais. Por isso, aquele que se entrega ao vício denota uma falta claríssima de amor a si mesmo e à humanidade, porque escolheu trair o mais perfeito e nobre que existe nele, além de nos tornar mais animais.
O vício nos torna dependentes e manipuláveis, como escravos de nossas paixões, anulando nossa liberdade e nos tornando incapazes de escolher entre uma ação ou outra. Prisioneiros do vício, os outros podem fazer conosco o que quiserem, podem nos manipular facilmente, usando aquele desvio que a nossa fraqueza à razão se confunde e cede lugar ao prazer, perdendo toda a capacidade de dominar as paixões e ordená-las para a virtude. O desejo e a virtude, segundo um histórico, são incompatíveis. Por isso, os vícios que priorizam os desejos e afastam a virtude nos distanciam tanto da serenidade quanto da vida feliz que são os fins, nos quais todo ser humano deve se orientar. No entanto, não se deve pensar que cair em vício significa cair em um erro incorrigível do qual não podemos sair. Pelo contrário, nas palavras de Sêneca, a melhor medicina para o é a virtude. Por isso, como defende o estoicismo, é necessário lutar todos os dias para praticá-lo. Devemos lutar para sermos mais racionais, mais serenos, renunciar de pouco em poucos vícios e alcançarmos o domínio de nós mesmos. É uma tarefa difícil, mas é o que corresponde a um fim tão grandioso como a verdadeira felicidade. Se a felicidade plena fosse fácil de conseguir, não seria tão maravilhosa nem tão valiosa. Se você pensa como os históricos, é muito provável que concorde com todas essas ideias. No entanto, certamente você vai se perguntar: embora eu concorde com isso, que coisas concretas posso fazer para vencer os vícios no meu dia a dia? Por onde devo começar? É isso que dedico à segunda parte deste vídeo, onde vou te dar alguns conselhos para combater a tirania dos vícios e cultivar a virtude. Conheça a si mesmo para lutar contra algo. Primeiro, é preciso saber contra o que se deve lutar. Sente-se para pensar cuidadosamente. Quais são suas fraquezas e vícios? No fundo, todos somos conscientes de quais são. Nosso coração, alterado por eles, nos aponta a causa de nossa turbulência e infelicidade: avareza, luxúria, gula e egoísmo. É fundamental reconhecer tais sentimentos e ter bem claro o que queremos combater. 2. Mentalize que este é um caminho longo e difícil. Acabar com os vícios é uma tarefa muito complicada, porque estão profundamente enraizados em nosso coração. Tenha em mente que durante o percurso é muito provável que você recaia neles e não há problema nenhum. É totalmente natural. O importante é que você não desista e sempre volte a lutar para abandoná-los. Se você continuar tentando, com certeza chegará um dia em que os terá superado completamente. 3. Determine sua motivação. Pense nos valiosos motivos que o levaram a querer abandonar o vício. O principal é ser mais feliz, mas para cada pessoa haverá outros motivos particulares, como ter liberdade financeira, cuidar da saúde, ter melhores relacionamentos e assim por diante. Tenha isso sempre em mente, principalmente nos momentos mais difíceis. E não esqueça que eles são infinitamente mais valiosos e merecem muito mais valor do que os vícios que você caiu. 4. Estabeleça metas realistas. Defina um objetivo que seja desafiador, mas alcançável, que não seja muito fácil, mas também que não seja impossível. É importante que você perceba que vencer o vício exigirá esforço, mas é essencial que acredite que será capaz de conseguir. 5. Comece progressivamente. Se você está muito envolvido no vício em questão, comece de pouco em pouco. Não é necessário abandoná-lo de uma vez. Você pode estabelecer metas progressivas a cada dia, semana ou mês. Seja como as formigas, grão por grão, até fazer uma montanha. Como diz Marco Aurélio, a virtude não é algo que se adquire da noite para o dia, é o resultado de um trabalho constante no controle dos vícios. 6. Evite situações de risco. Se você sabe quais são seus vícios e fraquezas e tem claro que deseja superá-los, evite a todo custo as situações que possam levá-lo a cair novamente nesses vícios. Isso pode implicar que você tenha que modificar certos hábitos de sua vida e alterar seu ambiente para evitar as tentações. Portanto, seja corajoso e tenha sempre em mente que todo sacrifício vale a pena. Afaste-se daqueles que o incitam ao vício. Quem o leva
O vício não está querendo o seu bem quando você valoriza alguém de verdade. Deseja todo o bem para a pessoa que ama. O vício é um mal e conduz à infelicidade de modo que quem o fomenta em você não está preocupado com. Que você alcance a maior virtude e a verdadeira felicidade pode ser muito difícil, mas você precisa se conscientizar de que deve se afastar daqueles que apenas o arrastam para o vício. Caso contrário, ambos serão prejudicados. Você fará o bem tanto a si mesmo quanto a outra pessoa saia de relacionamentos que no fundo você sabe que não fazem bem a nenhum dos dois. Peça ajuda, ninguém pode resolver todos os problemas sozinho. Recorrer a outras pessoas pode não ser muito útil além de encontrar apoio. Com certeza, muita gente que caiu no mesmo vício que você, elas podem compartilhar suas experiências e você pode aprender muito isso. Filósofo, amigos, familiares, profissionais. Há muitas pessoas que podem ser de grande ajuda. Nine internalize a diferença entre o prazer momentâneo e a satisfação plena. À medida que você passar a cair menos nos vícios, você perceberá a enorme diferença entre o prazer momentâneo que os vícios nos proporcionam e a satisfação plena que vem ao vencê-los através da virtude. A satisfação plena que vem ao vencer os vícios, com a virtude provoca, infinitamente, mais alegria e serenidade de espírito. Você perceberá que, apesar das dificuldades de não cair no vício, a felicidade que vem de superá-los é autêntica e duradoura. Pense no dano que você causa a si mesmo e nos outros. Como disse Sêneca, o controle dos vícios não é apenas um ato de melhoria pessoal, mas também um serviço à sociedade e ao mundo. Quando caímos nos vícios, costumamos pensar que o dano não é tão grande ou que esse dano não existe realmente. No entanto, causa uma ferida profunda na alma e semeia o caminho para a infelicidade e o infortúnio. Isso denota uma imensa falta de amor por nós mesmos, pois nos infligimos o mal e negamos o bem. Além disso, o vício inevitavelmente afeta as pessoas ao nosso redor. Seja porque os compartilhamos com elas, seja porque os encorajamos em fazê-los, ou porque os toleramos nos outros. O vício é como uma espiral, como um buraco negro que acaba arrastando tudo e todos. Não faça mal a si mesmo, nem permita isso nos outros. Busque sempre o bem e a virtude, agora. Gostaria de compartilhar com você algumas frases de alguns filósofos históricos sobre o vício. Os vícios são fraquezas que devemos superar para alcançar a grandeza e a sabedoria. Marco Aurélio. Os vícios são correntes que nos prendem e nos impedem de alcançar a liberdade e a paz interior. A verdadeira grandeza não está em evitar os vícios, mas em superá-los. Sêneca agora comente. O que você achou do aprendizado histórico sobre controle dos vícios? Aqui, deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica, que tenho certeza de que você vai apreciar. Não se esqueça de inscrever no canal e até a próxima.